E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula. A gente vai tratar agora de indicadores de desempenho. Então, nós temos um dos temas aqui bem interessantes, dá uma porta de abertura aí para muitos outros temas, né? Então, indicadores de desempenho. A gente trabalha, inclusive, conceitos básicos ali da administração, como eficiência, eficácia, efetividade, tá? Nós vamos trabalhar todos esses assuntos aqui também nessa nossa aula. Indicadores de esforço, indicador de resultado, então as questões vão exigindo isso da gente, de alguma maneira, né? De alguma maneira. Então, vamos avançar. Vamos comigo aqui. Beleza, tá aqui o tema então. Indicadores de desempenho organizacional e avaliação de resultados, ferramentas e metodologias para elaboração de indicadores e avaliação de resultados. Pessoal, a primeira coisa que eu queria comentar contigo aqui, a gente está falando de indicador. Pô, indicador é o quê, no final das contas, né? Existe uma diferença fundamental entre indicador e dado. Um dado, ele é uma informação, né, apresentada e não tem nenhum contexto referencial necessariamente. O indicador, ele auxilia nas tomadas de decisão. Né? O indicador auxilia o gestor a tomar decisões. Então, é fundamental reconhecer o papel do indicador no contexto de gestão, porque existem indicadores financeiros, indicadores não financeiros. O fato é que o indicador ele tem como proposta não um fim em si mesmo, não é a gente utilizar o indicador só por utilizar. A gente utiliza o indicador como forma, como mecanismo para poder auxiliar na tomada de decisão, para identificar fatores críticos de sucesso dentro de uma organização, mostrando que rumo que a organização deve tomar. A ideia é que eu tenho indicadores de resultado, eu tenho indicadores de esforço, eu tenho indicadores que medem aspectos financeiros, outros não financeiros. A questão, então, ela é bem abrangente, a gente vai falar desses conceitos na sequência, tá? Então, para a gente começar, vamos pegar essa questão aqui, olha só o tamanho dela. Então tá aí. Questãozinha boa, ela fala para a gente aqui sobre os conceitos de eficiência, de eficácia e também coloca como meta estratégica e objetivo estratégico. Então a gente vai ter que saber distinguir tudo isso aqui, né? Saber distinguir tudo isso. Beleza? Então maravilha, vamos lá. Dentre diversas mudanças, a passagem da era industrial para a era da informação e do conhecimento mostrou também a insuficiência dos indicadores financeiros no gerenciamento empresarial. Compreender o resultado e os avanços da organização exige um conjunto mais amplo de indicadores de desempenho relacionado às demais etapas do plano estratégico, capaz de retratar as diversas prioridades da organização e de produzir informações mais abrangentes para a ação gerencial. Sobre as características e a natureza de indicadores e elementos vinculados à formulação do plano estratégico, relacione os conceitos apresentados na coluna 1, na primeira coluna, às definições correspondentes na segunda coluna. Então, vamos lá relacionar, né? Eu queria, antes de começar de fato relacionar, falar um pouquinho sobre eficiência e eficácia, tá? Então eu queria aproveitar esse contexto para falar um pouquinho, né? Por quê? Porque a gente está falando sobre eficiência, eficácia e às vezes tu utiliza esses termos aí sem de fato ter ali uma consistência boa em relação a eles. Então eu vou aproveitar aqui que a gente está falando desse tema e vou avançar contigo para cima desses conceitos, certo? Então vamos lá. Primeiramente, eficiência, né? Primeiramente, falar de eficiência. Então tá aqui, ó. A eficiência
relaciona meios e fins. Ou seja, como assim relaciona meios e fins? É porque quando a gente está falando de eficiência, a gente em geral relaciona aquilo que a gente costuma dizer como o resultado e os meios que são empregados, né? Então assim, fulano foi eficiente, por exemplo, numa fabricação de envelopes, por exemplo. Eu tenho uma fábrica de envelopes, por exemplo, e eu quero testar a eficiência dessa fábrica. Eu vou olhar quantos envelopes são feitos e os recursos que são empregados, né? Então, relação entre meios e fins. Então, a ideia é justamente propor essa relação entre os recursos que são empregados, né? Então, a relação entre os recursos que são empregados e os resultados. Os recursos e os resultados. Ou seja, a gente precisa fazer a medição dessa relação, né? Então, a eficiência, alguns autores costumam dizer assim, trata-se de um conceito limitado. Alguns autores colocam isso, né? Trata-se de um conceito limitado. Trata-se de um conceito limitado. E detalhe, a eficiência busca fazer mais com o mínimo. Fazer mais com o mínimo. Ou fazer mais com menos. Então veja que é um conceito diretamente ligado à estrutura realmente de proporcionalidade entre meios e fins, tá? Agora, quando a gente está falando de eficiência, a gente vai perceber que ela busca resultados, mas com foco nos meios. Então ela se preocupa com o como fazer. Com o como fazer. Com o método. Por outro lado, pessoal, quando a gente está no campo da eficácia, aí o foco vai ser os fins, ou vão ser os fins, né? Então seria busca resultados, mas com foco nos próprios resultados. Então, busca resultado com foco nos próprios resultados. Beleza, nesse caso, ela está ligada ao alcance de metas, ao atingimento
de objetivos. Então, o alcance de metas, o atingimento de objetivos. Então, é interessante que quando a gente está falando da eficácia, a gente costuma dizer que ela busca resultado independentemente de como. Busca resultado independentemente de como. Então, tu imagina um negócio. Tu buscar um resultado e não interessa como. Tu quer é alcançar a meta. Tu quer alcançar o objetivo, não interessa como. Essa é a proposta dentro desse sistema de eficácia, tá? Agora, comparando o que a gente está colocando como objetivo e meta, acho que é isso também que a questão aborda, né? Olha só. Vamos ver o que mais que ela aborda aqui. Então, eficiência, já falamos. Eficácia, já falamos, né? Agora, quando ele fala, por exemplo, de meta estratégica, né? Quando a gente fala de meta e relaciona isso com objetivo estratégico, qual a diferença entre objetivo e meta, né? Objetivo e meta. É que quando a gente fala de objetivo, ele tem um caráter muito ligado, pessoal, àquilo que é alvo. Ou seja, eu quero atingir o quê, né? Seria isso. O que eu quero atingir? E a meta, ela tem um caráter mais quantificável, desafiador. A meta, ela tem um caráter temporário, um caráter específico, quantificável. Então, a ideia é que o objetivo, ele é depois detalhado, especificado pela meta, tá? A ideia seria essa, tá? Então, vamos aqui tentar resolver essa questão, tá bom? Então, vamos lá. Medida da capacidade, ele coloca aqui, medida da capacidade de continuidade dos efeitos benéficos alcançados por uma dada estratégia. Então ele coloca aqui como se fosse algum desses conceitos, né? Não parece nenhum desses conceitos. Medida da capacidade de continuidade dos efeitos benéficos alcançados por uma dada estratégia. Nada, não consigo relacionar com nenhuma dessas aqui. Vamos ver aqui, medida da relação entre saídas e resultados e os objetivos e metas definidos. Então aqui, medida da relação entre saída e os objetivos e metas definidos. Quando eu falo de medir os resultados e ele coloca depois objetivo e meta que foram definidos, ele coloca tudo focado em resultado. Em momento nenhum ele falou de recursos, tá vendo? Só falou de saída, ó, resultado, objetivo, meta, isso é eficácia. Então seria Q2, né? Ou 2Q, seria isso. Vamos colocando aqui o que a gente for fazendo, né? Então seria dois Q, beleza? Essa aqui nós já matamos. O que deve ser alcançado e que é crítico para o sucesso da organização. Bom, o alvo, aquilo que se deseja alcançar, nós podemos entender como objetivo estratégico, porque ele falou ó, que, que é crítico para o sucesso da organização, da instituição, objetivo estratégico. Então, 4R, né? Então, 4R. Beleza? Então, 2Q, 4R. Já tem aí para a gente responder isso? 2Q. 2Q aqui. 4R. Não, essa aqui já não é. 2Q. Não, não é. 4R sim, ó. 2Q, 4R. Essa aqui não é nenhum dos dois. 2Q. 2Q, 4R. Essa aqui mandou bem. Essa aqui não é. Então, já temos a resposta. Letra D é o gabarito da questão, tá? Por eliminação, a gente poderia fazer. Vamos ver o restante. Relação entre saídas, resultados, e entradas, ou seja,
Entrada e saída. Quem faz isso é eficiência. Então, um S. Tá certinho aqui, ó. Um S. E nível de desempenho ou taxa de melhoria necessária para o sucesso da estratégia. Quando eu falo nível de desempenho, taxa de melhoria necessária, seria o estabelecimento aqui de meta estratégica, né? Então, 3T. Gabarito, letra D de dado. Beleza, pessoal? Então, gabarito, letra D de dado. Vamos então avançar. A gente já matou então boa parte dos conceitos aqui. Vamos avançar para mais questões. Vamos lá para essa aqui. Um tipo de indicador de desempenho de processo são os indicadores direcionadores, que permitem alterar o curso para o alcance dos resultados previstos por meio do monitoramento. Pessoal, questão aparentemente está faltando algo, mas não é não. Olha só, um tipo de indicador de desempenho de processo. Ele começa falando que é um indicador para mostrar o desempenho do processo. E aí depois ele fala o seguinte, ó, são os indicadores direcionadores, permitem alterar o curso para o alcance dos resultados previstos por meio do monitoramento. Nesse caso aqui, não é o de qualidade, porque o da qualidade, ele mede aqui aquilo que a gente chama de adequação. O da qualidade mede aquilo que a gente chama de conformidade. É um indicador de causas, porque ele mostra a causa, por exemplo, né? Ele mostra a causa, por exemplo, e direciona para mudança no curso de ação. Do tempo não tem nada a ver com a questão, né? Dos custos também não, dos efeitos também não. Então o gabarito aqui por eliminação é esse, pessoal. Letra B é o gabarito da nossa questãozinha, tá bom? Letra B. Vamos avançar. No desempenho organizacional, é fundamental o desenho de indicadores sustentados em critérios claros e amplamente aceitos. Uma coisa que eu queria aproveitar para dizer, pessoal, é que os indicadores eles precisam ter algumas características, né? Os indicadores precisam ser confiáveis, eles precisam ser rastreáveis, precisam ser quantificados e precisam ser simples. Então ele fala aqui que os indicadores são sustentados em critérios claros e amplamente aceitos, né? Dentre eles, destacam-se aqueles relacionados à conformidade. Quando a gente fala de conformidade, você já pensa logo, tem a ver com qualidade. Conformidade tem a ver com qualidade. Ou seja, com satisfação, com impacto. A critérios e padrões para a realização de processos, atividades e projetos na busca de sua melhor execução. Então, indicadores dessa natureza estão relacionados ao critério de. Então, como a gente está falando aqui de conformidade, de qualidade, isso tem a ver com excelência. Então, letra D é o gabarito. Né? Excelência, que tem a ver com o nível de satisfação, como eu falei. Satisfação
com o nível de qualidade, impacto. Então, o item traz para nós aqui é a letra D, tá? A gente já falou do conceito de eficácia, já falamos do conceito de eficiência, né? Já falamos de eficácia, já falamos de eficiência. E agora eu quero falar um pouquinho sobre o que é efetividade e economicidade, para aproveitar a questão, tá bom? Efetividade e economicidade. Beleza? O gabarito já temos, letra D. Nós vamos aqui para os conceitos de efetividade e economicidade. Vamos lá. Começando aqui com o conceito de efetividade. Efetividade. Esse conceito tem relação direta com impacto das ações sobre o público, nível de satisfação, tem a ver com a medida de utilidade. Tem a ver com o efeito externo. Tem a ver com o grau máximo de realização. Então, tá aí. Palavrinhas-chave para falar de efetividade, tá bom? Efetividade, digamos que é um dos conceitos mais subjetivos que tem. Tem a ver com o grau de impacto, com satisfação do cliente ou sobre o cliente. Tá? Então é isso. Beleza. Agora, por outro lado, quando a gente está falando de economicidade, a gente já tem uma estrutura que busca reduzir custos, mas manter o nível de qualidade. Ou seja, não deixa de ser uma medida de eficiência, né? É uma medida de eficiência. Tá certo? Então tá aí. Maravilha. Então, nesse caso, a gente destaca aqui esses dois conceitos. Vale observar, então, que
A gente já tinha falado de eficiência, de eficácia, então agora acrescenta efetividade e economicidade, tá? Então, falou de qualquer um desses três conceitos, pessoal, eles podem vir sozinhos. Por exemplo, eu posso ser eficiente e não ser eficaz, não ser efetivo. Eu posso ser eficaz, não ser eficiente e nem efetivo. Eu posso ser efetivo sem ter sido eficiente e eficaz. Por isso que é um equívoco a gente achar que quando o indivíduo ele é, por exemplo, imagine um indivíduo que é efetivo, implica dizer que ele também foi eficiente e eficaz? Não necessariamente. Ou então, eficiência mais eficácia é igual a efetividade? Não necessariamente, tá? Não necessariamente, eu não posso afirmar isso, beleza? Então, ficar atento, né, nessa parte aí, pessoal, para a gente não errar questões bobas, né? Então, por exemplo, imagine que um determinado governante, ele constrói um hospital, que era um pleito, era um desejo muito grande ali daquela população. Beleza, então a meta dele era até o final do mandato construir um hospital. Beleza, suponha que ele construiu. Utilizando exclusivamente os recursos previstos no orçamento. Então ele utilizou o que estava no orçamento. Eficiente. Eficiente e foi eficaz, porque também bateu a meta. A meta era construir o hospital. Construiu. Agora tem um detalhe. Se eu dissesse que esse hospital ele foi construído numa região de difícil acesso, um exemplo. Se eu te dissesse que esse hospital não funciona por falta de equipamento, por exemplo. Se eu te disser que esse hospital não tem médico, não está funcionando. Ora, peraí. Foi eficiente porque usou os recursos previstos no orçamento. Foi eficaz por quê? Ora, foi eficaz porque bateu a meta. A meta era construir o hospital. Pô, o hospital está construído. Perfeito. Aí não foi efetivo, não? Não, a população não está satisfeita. Por isso que eu falei, qual é o impacto disso, de fato, para a população, para o cliente? Qual é o grau de satisfação do usuário? Isso aí já encara como qual a medida de utilidade desse negócio. Qual o efeito externo? Qual é o grau de sucesso desse negócio? Então tá aí a relevância desse assunto, né, pessoal? E a economicidade está num campo, né, que tem o intuito ali de propor redução de custos, mas mantendo o padrão de qualidade, né? Mantendo o padrão de qualidade. Então, tá aí. São esses os temas que a gente então abordou nessa nossa primeira aula de indicadores. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês. Até a próxima aula.